Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui com o Michel Alwada para trocar uma ideia sobre um acontecimento, sobre um momento que nós tivemos nesse último domingo, que foi de uma forma infeliz aí o falecimento de Eric Hoffman, criador da marca Tangiers Tobacco. Tenho certeza que você, mesmo não experimentando, já ouviu falar. E o Michel, como representante, como uma pessoa apaixonada pela marca e também, né, uma das pouquíssimas pessoas ao redor do mundo que teve a oportunidade de conviver um pouco com essa lenda que vai ter com certeza o seu legado aí deixado por muitos e muitos anos, pois afinal de contas não foi só a Tangiers, também a questão da criação do Roche Funo, então esse Roche que a gente utiliza tem sim aí a genialidade de Eric Hoffman, sem falar de métodos de preparo, entre outras coisas. Michel, primeiramente queria agradecer o seu tempo, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente para falar de um assunto que aconteceu de forma tão recente. Se nós, que não tivemos a oportunidade nem de conversar, trocar uma mensagem sequer, fomos pegos de surpresa, imagina para você, imagina para o seu irmão Jean, né, para toda a família do Tangiers Club, que sempre teve um carinho e um respeito mútuo, né, com o pessoal dos Estados Unidos e principalmente com o Eric. Então, primeiramente, muito obrigado aí pela sua participação aqui junto com a gente. Show, Saki, eu que agradeço o convite aí. Infelizmente foi todo mundo pego de surpresa. Foi um negócio que aconteceu ontem, vamos dizer assim, do nada, né? Então, o George que me deu a notícia, pela proximidade que a gente tem, então acabou acontecendo. Vou falar dos horários do Brasil aqui, né? Correto. Então, por volta de umas 8 horas da manhã, ele acabou falecendo. E ele entrou em contato comigo umas 9 horas da manhã. Ele achou que eu estava até dormindo, só que eu estava acordado. Ele me deu uma mensagem que falou: Michel, quando você estiver aí, me chama. E parece que eu já senti alguma coisa no ar. E eu já falei para ele o que aconteceu com o Eric. Tipo, ele não deu assunto nenhum, ele não falou absolutamente nada e parece que eu senti isso, sabe? Pela forma com que ele escreveu para mim, parece que eu já senti alguma coisa assim. E eu já chamei ele na hora de vídeo e ele pegou e falou: infelizmente aconteceu, e ele faleceu. Certo. Com certeza, né? Eu acho que assim, ninguém está preparado para nada nessa vida e principalmente nessas questões que a gente acaba sentindo bastante. Mas eu queria aqui, né, que a gente falasse de coisas que você, Michel, juntamente com o Jean, né, tiveram a oportunidade de sair aqui do Brasil, né, representar nós, né, porque quando fala de representar uma marca, é representar um país, né? E se puder contar algumas histórias que você tem que poderia compartilhar junto com a gente, porque eu particularmente posso dizer, né, que nós somos amigos e que você já contou isso para mim. Mas se puder alguma história, porque fala-se muito, né, da genialidade do Eric, fala-se bastante de como ele é uma pessoa extremamente inteligente, né, sobre a criação dos sabores, entre outras coisas, mas tem algo que você possa compartilhar com a gente nesse momento, uma coisa bacana, né? Bom, Saka, falar do Eric é uma coisa assim muito complexa, muito difícil e que leva muito tempo, né? Porque o Eric era uma pessoa que ele dava muita atenção para você, né? Eu vou tentar falar mais ou menos numa ordem cronológica, mas me desculpem as pessoas que estão acompanhando. É difícil a gente conseguir pontuar porque a gente acabou vivendo tanta coisa junto que é difícil a gente conseguir tentar manter essa ordem, mas eu vou me esforçar aqui, vou tentar. O Jean está aqui do lado e vai tentar me lembrando de algumas coisas que a gente pode contar. A gente ficou muito triste com essa notícia e realmente dói muito. Isso dói muito na gente, porque ele é o responsável por ter aberto todas as portas do mundo do arguile para a gente. Então eu sempre falo, a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, a gente só admirava a marca dele, a gente não sabia o que esperava, quem esperava a gente, e ele recebeu a gente de uma maneira, a primeira vez eu fui sozinho, e ele me recebeu, no caso, de uma maneira assim, super gentil, marcou o horário certinho, ele não suportava atraso, então eu respeitei essas regras impostas por ele, consegui chegar no horário certo, toquei a campainha e ele mesmo me recebeu, e a gente ficou por horas ali. Por isso que eu falo que leva tempo. A primeira reunião que eu tive com ele demorou 9 horas. Então
eu fiquei sentado com ele numa mesa quadrada, conversando por 9 horas. Então, assim, tudo que se tratava de Eric era muito intenso, era muito real, e é muito louco, assim. Então, ele me recebeu de uma maneira, no começo, assim, ele nem falava sobre Arguilha e tudo mais, ele queria saber um pouco mais sobre mim, um pouco mais sobre o nosso país. Ele sabia muito sobre o Brasil, assim, tanto que quando a gente começou a conversar, eu sentia até um pouco de vergonha, porque ele me perguntava algumas coisas e eu não sabia, eu não tinha tal conhecimento para poder falar com ele. Por exemplo, uma das primeiras coisas que ele citou foi aquele acidente que teve em Goiânia do Césio, que teve um acidente químico, que aconteceu em 87, foi o ano que a gente nasceu. Acho que você tem a mesma idade que eu, né, Saca? É quase isso, mas para lembrar disso é bem... Então, e eu não sabia. Então, assim, aí ele veio querer explicar e tudo mais. Então, ele falava sobre inúmeros assuntos, assim, até a gente poder chegar e falar sobre aquilo. Ele falava sobre lua, ele falava sobre pedras, ele falava sobre metais. Então, assim, era uma pessoa muito inteligente. Definitivamente, eu acredito que foi a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida, assim, que conseguiu passar um pouco de conhecimento, e ele gostava muito de fazer isso. Então a gente brincava que toda vez que eu ia para lá, ele fazia as classes dele, né, que ele dava as aulas dele e tudo mais. Então para a gente era muito bacana, né, dividir esse tempo com ele. Ele fazia questão de, toda vez que a gente ia para lá, de levar a gente para jantar, de assistir filme com a gente, de jogar baralho, sabe? Então, assim, tudo ele fazia, o que ele podia mesmo, ele fazia pela gente quando a gente estava lá. Ele ficava muito feliz quando a gente ia, e a parte que ele mais odiava era a hora de ir embora, que é a hora que a gente tinha que se despedir dele, e ele falava: eu não gosto de despedida, então pega suas coisas e vai, porque a pior hora é quando vocês vão embora. Então isso marcou muito a gente, assim. Então, por trás de uma pessoa tão genial, né? Porque isso você já havia conversado comigo, né? De genialidade realmente no sentido de muito conhecimento. Não genialidade de uma sacada, mas sim de uma vida inteira usando talvez o seu cérebro na maior porcentagem possível para criar e tudo mais. Mas esse lado que a gente escuta também, que é do lado do estilo, tipo assim, um paizão, né? O Big Daddy ali, né? De estar próximo, é uma coisa bacana, né? Porque acho que não dá para imaginar através do trabalho, no sentido de olhar uma embalagem e começar a imaginar quem está por trás disso e como que é o lado humano da pessoa, né? Então isso eu acho muito interessante, e eu acho que também isso atraiu vocês a sempre quererem trabalhar mais e mais, né? Porque quando você tem uma referência profissional é excelente, mas quando é aliado a alguém que você concorda em relação a princípios e valores, fica mais interessante ainda, fica mais motivador, né? Cria-se um combustível disso. E um ponto que eu não sei se vocês chegaram a perguntar, né? Porque o Eric, ele viveu por 50 anos e acredito que ao longo dessas 5 décadas teve muita coisa na vida dele. Vocês sabem quando foi o momento que virou a chave para ele falar assim: não, eu vou criar uma marca chamada Tangiers Tobacco? Então, Saca, a Tangiers, ela foi fundada, né, no final de 1999, mas ele considerava que ela foi fundada nos anos 2000, né? Então, assim, no início dos anos 2000 foi o marco que ele fundou essa marca. O Eric, na verdade, para quem não sabe, ele trabalhava de porteiro, segurança da Fumari. Então, assim, ele começou a trabalhar lá e foi lá a primeira vez que ele teve contato com tabaco e tudo mais. Ele já havia experimentado alguns outros tipos de tabaco, né? Aquela coisa um pouco mais tradicional, alfáquer. E por ele ter acesso e trabalhar na Fumari, ele começou a ver um pouco mais. E ele teve um start, isso que conta essa história também é o George, que muito dessa parte a gente sabe também através do George, que inclusive quem me apresentou o George foi o Eric, né? Então, assim, por isso que eu falo que ele abriu realmente as portas para a gente no mercado da arguilha. E ele falou, e ele pensou, ele chegou um momento que ele chegou e pensou, ele falou: eu posso fazer uma coisa melhor. Eu sei que eu tenho capacidade. E ele fundou a Tangiers, né, nos anos 2000, e ele só abriu a Tangiers para venda, para comercialização. Ele falou que ele estava pronto só em 2005. Então, durante 5 anos, ou seja, se a gente pegar e classificar, né, se a gente fizer em porcentagem isso, ele viveu durante 50 anos aí,
10%, né, desse período ele passou estudando para poder abrir a Tangiers para comercialização. Né? Então, assim, por isso que a gente frisa bastante a capacidade intelectual dele, o quanto ele era inteligente e tudo mais, e era uma pessoa muito preocupada com isso. Então, assim, eram inúmeros testes que eram feitos para ele poder lançar alguma coisa. Então, ele teve esse start e falou, eu acho que eu posso e eu consigo fazer uma coisa boa. Foi aí que ele começou esses estudos para poder chegar e começar a Tangiers, né? Ele começou a cozinhar, a gente fala esse processo de cooking, né? Que é de cozinhar o tabaco, na própria casa da mãe dele. Então ele pegou as panelas da mãe dele e tudo mais, isso o George também conta, porque o George foi a primeira pessoa que experimentou o tabaco dele. Então ele começou a cozinhar na própria casa dele e ele chamava o George para poder experimentar. E o George falou que no começo eram coisas tipo ruins, assim, sabe? E ele foi trabalhando para poder melhorar, para poder ter o produto que hoje a gente sabe que, tirando o lado do clubismo de lado, o lado do que a gente gosta, assim, na minha opinião, assim, é o melhor tabaco do mundo, né? Eles próprios disseram isso, no que eles acreditam, né? Que ser o melhor tabaco de arquilho do mundo. Assim. Então, para você que está acompanhando, isso aqui que a gente está fazendo, ele é meio que um pedaço, né? Um pedaço do quê? Então, assiste até o final. Quando acabar esse vídeo aqui, eu vou fazer um anúncio bem interessante, que não vale só para isso, mas uma temporada inteira. Eu tenho certeza que você vai gostar. E a primeira coisa que nós vamos fazer é começar junto com o Michel, porque tem muita história. E uma outra questão, Michel. Agora, assim, eu sei que se a gente for falar de Tangiers tecnicamente, né, de trabalho, de produção, a gente também vai levar um tempo para você explicar ou até mesmo a gente discutir, no sentido de discutir não, né, de assim, ir trocando uma ideia. Mas eu queria assim focar nesse cara porque eu falo por mim mesmo, né? Tô aqui no mundo do arguile e pode ter certeza que ele tem uma porcentagem de eu estar aqui hoje no sentido de trazer um produto que me trouxe muita curiosidade, muita vontade em fumar e consequentemente até hoje sempre vai ter um sabor ou outro que quando lançar eu vou fazer questão de fumar. Isso é fato consumado. Pode ser que eu simplesmente odeie o sabor, mas eu vou estar curioso. Eu nunca vou deixar de ter essa curiosidade através da marca Tangiers. Mas a questão que eu queria falar é que ontem, domingo, dia 17, não é que eu fiquei surpreso. Eu só não imaginava até onde poderia chegar. Essa repercussão, né, de sua morte. E eu vi posts do Brasil em larga escala, o que é uma coisa já esperada, porque o Brasil está crescendo. Cara, eu até arrepio aqui de falar. A Europa, os espanhóis, muitos dos quais eu sigo, alemães, grandes referências, e principalmente, que não é uma coisa tão comum, os russos. Russos tendo um carinho enorme por americanos, no caso um americano, né? Então você vê os lounges, os Tangiers Lounge postando, criadores de conteúdo, como até o Spavels, que é o cara que eu conheci na Rússia, que ele falava super bem, né? Roman Kretsu, que é um cara que assim é fascinado pela marca, ele também ele é um Chief Master no Hookah Box, né? Hookah Box Aviator, outro lounge da Rússia. Eu não fazia a ideia. Eu tinha noção que a Tangiers era grande, e eu sei que ela é grande no mundo inteiro. Mas eu não sabia que o seu dono, ele também, junto com a marca, emanava tanto carinho, apreciação e admiração. Eu queria que você falasse a respeito disso, porque quando eu vi, eu logo falei com a minha namorada, Natália, eu falei, amor, talvez você não entenda perfeitamente agora o que eu vou te falar, mas eu preciso conversar com alguém aqui. Falei, olha a quantidade de mensagens que o Michel está recebendo, que o Jean está recebendo, o Tangiers Club, o Tangiers Tobacco, pessoas dos Estados Unidos, enfim. É sensacional, né? Mostra que assim, sabe quando a gente fala que não é só futebol? Também existe, não é só arguile, né? Existe um amor cultivado por trás, né? Cada hobby tem a sua paixão e ela é imensurável para quem está dentro, né? Sim, eu também fiquei impressionado, saca? É difícil, né? Assim, a gente não consegue mensurar tudo isso, mas a gente percebeu que o carinho e o respeito que as pessoas têm por ele é muito grande mesmo. Então, assim, tanto que, inclusive agora, o Tangiers Club, o Instagram começou a bloquear os posts do Tangiers Club de tanto repost. Então, eles deram uma travada, tipo, de não deixar a gente repostar mais, de tamanhos reposts que a gente acabou fazendo. Então, assim, o pessoal
mostra esse carinho, esse carinho absurdo que eles tinham por ele e pela marca. E é engraçado que esse carinho que tinha por ele, eu posso afirmar para você que 99% dessas pessoas não chegaram a conhecer ele. Sim. Né? Então só sabem de histórias, só sabem do pessoal falar. Então, assim, ele era realmente uma pessoa muito amorosa, era uma pessoa muito carinhosa. Então, assim, isso, eu tenho certeza que, independente de onde ele esteja agora, ele consegue sentir essa vibração, porque tudo que ele fazia com muito amor e carinho e dedicação, assim. Então, assim, isso realmente é muito bonito. Eu estava conversando com a Tess ontem, essa noite foi muito difícil para a gente poder dormir, eu acabei de dormir por volta das 4 horas da manhã, conversando com o Jean, resgatando mensagens que a gente tinha, fotos e tudo mais, e tentando lembrar, né, de momentos que a gente passou com ele, e ele sempre pregou isso pra gente. Inclusive, aqui na minha frente hoje, a gente começou a separar algumas coisas que ele deu pra gente como presente, como era a forma de carinho dele demonstrar pra gente. E eu tenho aqui algumas Extreme Kinimint que ele acabou fazendo pra gente, e todas elas ele assinou, ele fez dedicatória e tudo mais. E na primeira vez que ele foi dar uma Extreme Kinimint pra gente, como forma de um agrado, era o jeito dele poder agradar e tudo mais, ele estava sentado, esse dia estava o Jean, parece que ele esperou eu estar com o Jean, fazer essa visita com ele, isso em San Diego, e foi logo quando ele trocou os rótulos da embalagem, ele passou desse rótulo aqui, desse rótulo antigo, para esse rótulo novo aqui, e foi logo quando ele começou a trocar, e a gente estava conversando numa mesa, a gente estava quase saindo para jantar, e a gente acabou ouvindo ele pedindo para o pessoal da produção, tipo, ele pegou e mandou tipo um 96X, e eu olhei para a cara do Jean, o Jean olhou para minha cara e a gente não falou nada, não esboçou nenhuma reação. Só que a gente sentiu que ele daria isso para a gente não tinha ainda. E aí ele chegou, o pessoal tirou fresquinho lá na hora, e ele pegou o rótulo e ele começou a escrever assim, e ele não falou nada. A gente até então não sabia se isso era para a gente, se não era, mas foi uma demonstração de carinho que, envolvendo tudo isso que você está falando, ele chegou pra gente e falou assim: bom, meninos, eu gostaria de presentear vocês com isso aqui. Desculpa, até um pouco tipo emotivo, saca? Porque é foda, tá ligado? E ele chegou pra gente e falou assim: porque agora vocês realmente entenderam o que é a Tangiers, tá ligado? E ele pegou e fez uma de cada, uma para mim, uma para o Jean. E ele falou assim, antes dele entregar isso para a gente, quando ele estava escrevendo, ele pegou e falou: agora vocês são dignos de receber isso aqui, porque isso aqui não é só tabaco, tá ligado? Porque você falou que não era só futebol, então tipo, isso me veio na cabeça. Uhum. E foi isso que ele falou pra gente. Ele falou: isso aqui não é só tabaco. E vocês entenderam isso. E essa é a minha demonstração de carinho por vocês. Então, isso aqui tem muito amor envolvido. Isso aqui tem pessoas que a maioria das pessoas, infelizmente, não sabem o trabalho, o amor que tem por trás disso. E vocês agora, passando com esse trabalho que vocês fizeram, eu não sei a data, não sei te falar o ano que isso aconteceu, mas ele sentiu na gente que a gente entendeu isso. E ele não explicou nada, e ele não ensinou nada. Foi um lance meio de coração, assim, dele poder perceber que a gente tinha percebido isso, e ele pegou e falou: olha, isso aqui é um presente para vocês, isso aqui não é só tabaco. E a gente realmente agradeceu ele. Eu lembro até hoje, a gente levantou na hora e foi abraçar ele. Ele era uma pessoa muito alta, muito forte, e a gente abraçou ele. Foi um dos primeiros abraços que a gente deu nele com força, e eu e o Jean brincamos com ele, né? A gente falou: Eric, obrigado. E a gente falou para ele, falei: olha, a gente considera você o nosso pai dos Estados Unidos. Você é o cara que ele é responsável, saca, pela nossa formação, assim, como homem, sabe? Como responsabilidade. E eu não estou aumentando
nada, assim, realmente o que a gente está sentindo. E ele foi o cara, assim, ele foi o cara que abriu as portas e a gente abraçou ele nessa hora e ele gostou muito disso, sabe? Porque ele era uma pessoa, ele era muito amorosa, mas ele era um pouco duro, assim. O americano, ele tem um pouco disso. E nós Sim. brasileiros não, a gente é muito caloroso, a gente abraça, a gente beija, a gente faz muito isso. E ali eu e o Jean quebramos todos os protocolos ali. Então a gente subiu para cima dele mesmo para poder abraçar com força mesmo, para poder agradecer e só agradecer, sabe? O sentimento que a gente tem por ele é uma gratidão assim infinita, que é difícil a gente tentar com palavras explicar tudo isso, tá ligado? E tanto que quando você fala que você considera ele como um pai, então é fogo, é pesado isso, é muito forte. Exato. Então, É porque não é fácil, né? No sentido assim, quando o seu vínculo profissional ele é o mais comum possível, não é que você não vai sentir nada, você vai sentir mais talvez uma coisa leve. Mas quando a gente fala de arguile, né? A gente fala de que geralmente, isso não dá para falar pelas outras pessoas, mas eu posso falar por você, pelo Jean, pelo que eu conheço de vocês e por mim. As relações são intensas com quem a gente gosta, né? No sentido de se envolver, de estar junto, de querer saber, de querer ajudar, né? Quando a gente fala quando é igual quando a gente é criança, né? De ajudar quando é para brincar e também de ajudar quando está na briga, né? Nos momentos ruins e nos momentos bons. E quando eu falo que não é realmente só arguilha, é porque de fato não é, né? Não é porque eu já ouvi essas histórias, mas suas, e algumas eu estou escutando aqui pela primeira vez. Mas porque de fato, se cada pessoa que ontem ou alguma vez na história admirou a história, admirou assim toda a passagem do Eric, sem ao menos ter visto uma singela foto dele, porque isso também, né, vai continuar com uma mística, ninguém sabe a feição do Eric de fato, né, a cor dos seus cabelos, a cor da sua pele, o que é mais legal ainda, né, porque ele não é valorizado pela fisionomia e sim pela genialidade, né? Porque vale muito mais nos dias de hoje, pelo menos na minha opinião, alguém que está produzindo algo, usando aí toda a sua força cerebral, do que você ser lembrado por uma coisa tão passageira como o seu visual, enfim, como qualquer outra coisa. E eu fico muito assim feliz porque nós tivemos, nós temos e nós vamos ter Michel e Jean representando as cores do Brasil no sentido de sermos vistos, sermos lembrados e pode ter certeza que isso que vocês passaram para receber essa Extreme Cane Mint, né, que na verdade não simboliza uma essência de menta, um tabaco com mentolado, né, mas sim aquilo que ele esperava desde o início de vocês, né, conhecer pouco isso a leva um pouco tempo, sim. conhecer pouco a pouco para não é dar em troca, mas para oferecer aquilo que ele queria sem nenhum medo. Ele já queria talvez desde o início fazer isso, mas ele queria fazer sem medo, sem nenhum tipo de receio. E no momento certo ele fez, e no momento certo também vocês entenderam qual era o sentimento de estar lá dentro, mesmo não estando 24 horas nem todos os dias nos Estados Unidos, mas não precisa ser frequente para ser potente, né? Então é isso que eu sempre valorizo. Tem alguma. Eu vou falar depois no finalzinho o que a gente vai fazer ainda nessa semana, mas para a gente fazer essa breve entrevista que já está ficando um tempo bacana, que eu particularmente curti, mas qual é a sua mensagem, seja ela para os brasileiros, para os americanos, para a família do Eric, para a família Tangiers Tobacco, Tangiers Club, que você gostaria de deixar, que você acabou refletindo aí nessas poucas horas que você teve para absorver tudo isso, porque eu sei que é uma coisa muito, muito poderosa. Aqui fica o espaço para você falar o que você quiser, Michel. Tá bom, Saca, obrigado pelo espaço aí. E realmente, foi o que eu te falei no começo, é difícil a gente conseguir tentar traduzir tudo em palavras, né? Mas eu acredito que aos poucos a gente vai conseguindo colocar um pouco disso para fora. E eu queria dizer, né, para todo mundo, né, para as pessoas que admiram a Tangiers, para as pessoas que às vezes nem sabem que ele foi o fundador, que ele fez tanta história assim no mercado da arguilha, é uma perca que a gente tem absurda, assim. Eu acredito que a gente
que não vai existir um outro Eric Hoffman. De forma nenhuma, não vai existir uma outra pessoa com essa genialidade. Eu gostaria de dizer para todo mundo que o trabalho vai continuar. Na verdade, com todo mundo que eu falei com quase todos os funcionários ontem, falei com a nova líder, que é a Tess, que é a vice-presidente, que foi a primeira funcionária dele, no caso, a primeira colaboradora que trabalhou com ele. Então eu conversei com todo mundo e parece que todo mundo tirou força diante dessa dificuldade, todo mundo tirou força para poder continuar seguindo. Então, assim, uma das coisas que a gente conversou entre si, internamente, entre a família Tanjus que a gente pertence, que a gente vai dar o melhor de si para continuar esse legado dele, né? O Jean citou uma coisa que às vezes a gente acaba até esquecendo: o Eric nunca saiu dos Estados Unidos, saca? Nossa. Ele nunca saiu dos Estados Unidos. E, inclusive, ele falou que viajou uma vez para Michigan, né, Jean? Um negócio assim. E de San Diego, que foi onde ele nasceu, ele acabou se mudando para o Arizona, que é onde se encontra a fábrica agora. Só que é muito bonito e é muito nobre quando uma pessoa que nunca conseguiu sair do seu país, ela consegue estar presente no mundo inteiro. Então isso é fantástico. Isso foi muito bem observado pelo Jean, que ele falou para mim ontem. Ele falou: Michel, ele nunca saiu e ele está presente no mundo inteiro, e as pessoas não vão esquecer. Então, assim, ele conseguiu estar presente, como você falou, em inúmeras mensagens da Espanha, Rússia, Estados Unidos, Brasil, Turquia, França. Isso que a gente acaba vindo na cabeça, assim. Então, ele está presente, né, no coração de todo mundo, ele deixa um legado maravilhoso, e isso eu posso garantir para vocês, no meu nome, no nome do meu irmão, que a gente vai continuar esse legado até o fim. Então, assim, nós somos Tangiers Tobacco até o fim, até que isso termine, ou até que isso não termine, ou até que passe para uma outra geração. Mas a gente nunca vai abandonar, então a gente vai continuar trabalhando com mais força ainda, tirando mais força a gente não sabe de onde, mas com a união dessas pessoas que ele conseguiu educar, das pessoas que trabalham com ele, que têm essa mesma ideologia, isso vai continuar. Então, assim, o que eu falo para todos os admiradores é que sintam-se abraçados nesse momento e sintam, cada vez que vocês forem fumar o tabaco dele, que vocês tentem trazer um pouco disso, sabe? Quando vocês estiverem fumando sozinho, estiverem num momento um pouco mais intimista, pensem nisso, sabe? O Eric é uma pessoa muito boa de coração, então ele contratava pessoas que eram ex-presidiários, ele contratava pessoas com problemas mentais, ele contratava pessoas com problemas emocionais, ele contratava pessoas até com deficiência física para poder trabalhar. Então, assim, todo mundo que era renegado pela sociedade, ele abraçava. Isso é uma coisa que nunca ninguém expôs, e não precisa fazer isso, ele não mostrava para todo mundo, e isso eu estou falando em primeira mão. Então, assim, por quê? Porque eu quero tentar mostrar para vocês o quão bom de coração ele é. Então, toda vez que a gente estiver fazendo uma sessão com o tabaco dele, ou estiver utilizando não só o tabaco dele, mas utilizando um Roche Funnel, que ele foi o criador de tudo isso, que a gente não esqueça disso, sabe? Porque ele deixa um legado incrível, e a certeza que eu dou para vocês é que a gente vai continuar até o fim. Isso é um comprometimento que a gente tem, não só meu e do Jean, mas com o pessoal da fábrica, que a gente tem total acesso, são amigos que a gente fez lá. Então, assim, a gente tem que mandar boas vibrações para ele nesse momento e continuar esse trabalho que ele sempre fez com muito amor e carinho. Perfeito. Fica aqui as minhas sinceras condolências, meus sentimentos aí a toda a família de Eric Hoffman, né, a toda a família Tangiers Tobacco, a todos os americanos que se dedicam todos os dias aí, não só os americanos, a todos os colaboradores aí da empresa que se dedicam todos os dias para trazer um produto de altíssima qualidade. E principalmente agradecer você, Michel, e agradecer também ao Jean, a toda a família Tangiers Club. Já vou dar o spoiler falando que isso aqui é só um breve pedaço do que a gente ainda vai apresentar nesta semana. Então você vai conferir um pouquinho disso ainda, vai vir uns replays e mais coisas inéditas aí juntamente com o Michel. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que nesse momento palavras talvez não sejam suficientes para conter a dor e o sofrimento que vocês estão passando,
mas agradecer por vir aqui de coração aberto, de trazer um pouco desses momentos que com certeza nos tocam, nos sensibilizam e mostram mais uma vez que não é só arguile, não é só tabaco, não é só fumaça, existe uma coisa grandiosa, talvez indescritível, a respeito do nosso maravilhoso mundo do arguile. Então, meu muito obrigado pelo seu tempo, Michel, obrigado você também, Jean. Saca, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar disso, né, agradecer meu nome, em nome do Jean, em nome dos meus pais também, que estão nesse processo, que fazem tudo isso acontecer, né, que são responsáveis por tudo isso, e dizer que a gente está aqui, que a gente vai continuar falando. Obrigado pelo convite, por continuar esse bate-papo. Realmente é uma conversa, é um bate-papo que a gente pode estender isso por muito tempo mesmo, é muita história, muita coisa, e fica só o agradecimento mesmo, saca, e a gratidão eterna que a gente vai ter por esse cara, né, por esse cara que fez de tudo pela gente, que confiou no nosso trabalho. Eu vou mostrar para vocês aí até a assinatura deles aqui, das embalagens que ele fez para a gente aqui, porque eu acho legal. Você vai pegar aqui na câmera certinho. Ops. Isso aí é de arrepiar, meu amigo. Tem aqui aquele... Ele assinou para mim aqui também. Ops. Ó, colocou meu nome aqui, colocou uma carinha, com muito amor aqui. Ó. Muito legal mesmo. Isso é um privilégio para poucos, Michel, pode ter certeza. Isso arrepia mesmo, saco. E é isso. Vamos continuar. Estamos aqui para poder falar, para conversar. E nossa missão é continuar esse legado dele. Isso é o que a gente vai fazer até o final, pode ter certeza. Quinta-feira nos vemos novamente, então, para trocar mais ideias, também falar de histórias engraçadas, para a gente dar risada disso, porque não é que seja um momento para dar risada, né? Mas existem momentos sim, porque a gente não tem que lembrar dos bons momentos, né? E vão ter os bons momentos que vão trazer gargalhadas, eu tenho certeza que você deve ter algum aí, junto com o Jean. Então o Jean também convidado a participar aí com a câmera. Sim, então, o próximo Jean vai estar aqui do meu lado aqui para a gente poder falar. Nessa quinta-feira já, então, nessa semana, então, dia aí 21, já vamos começar com as transmissões secundárias aí ao longo da semana do Arguilecast. E aí já está o primeiro convidado da semana, o Michel, para a gente estender essa conversa, para a gente falar de Tangiers também. Vou preparar os meus hosts no dia, para a gente fumar, fazer aquelas misturas doidas, falar de coisas que a gente vai sugerir para vocês. E vocês vão falar que vão chamar a gente de louco, que a gente gosta. Porque assim, a gente gosta de Kenny Mint, a gente adora Kenny Mint, mas a gente gosta também dos sabores. E existe um porquê, e o Michel vai contar para você o porquê que você deve fumar mais sabor. E aí, quando você ouvir isso aí, você vai prestar atenção, vai mudar talvez um pouco o seu estilo e vai adotar um novo estilo de vida que vai ser ainda melhor do que você já está vivendo, pode ter certeza. Então, Michel, um grande beijo, um forte abraço e estamos juntos, viu? Até quinta-feira. Obrigado, Saca. Muito obrigado pela audiência de todo mundo aí que está assistindo, que tem interesse em saber. E só fica essa gratidão eterna mesmo, a gente volta para poder falar mais. E é isso, gente. Valeu, um forte abraço, tamo junto.